João Reis aqui, diretamente de Alphaville, e eu vou te mostrar como criar uma máquina de imprimir dinheiro infinita. Olha que legal esse título de vídeo, né? Como criar uma máquina de dinheiro infinita. E por incrível que pareça, eu vou falar algo que você já deve ter visto por aí. Você só não percebeu e não olhou com os mesmos olhos que eu vou te passar a visão nesse vídeo aqui, tá? Só para você entender o contexto. Como que funciona o mundo do dinheiro, né? Como que você constrói um mercado lucrativo? Como que você constrói uma empresa lucrativa? Uma operação lucrativa? Matematicamente falando, você precisa de alguma coisa em que você coloque 1 de dinheiro e volte pelo menos 1,1 de dinheiro. Ou, para ficar mais fácil, né, só para a nível de conhecimento, você bota 1 de dinheiro e volta 2 de dinheiro. Você tem lucro, você consegue extrair lucro dessa operação. Quando a gente fala num aspecto de empresário, para criar uma oferta, criar um negócio, alguma coisa nesse sentido, você precisa olhar para uma operação e entender como que você consegue agregar valor em certa oferta, certo negócio, certo serviço, algum tipo de coisa nesse sentido, né? Você precisa entregar valor para que a pessoa te remunere como dinheiro. Quando você vai olhar em um terceiro olhar, que é um olhar de energia, tá? De transferência de riqueza, de transferência de patrimônio, transferência de energia, dinheiro é energia. Exemplo, você pode trocar o seu trabalho, a sua energia, a sua função por dinheiro. Segundo exemplo, você pode trocar o seu conhecimento por dinheiro. Uma mentoria, um curso, uma aula. Então você troca energia por dinheiro. Dinheiro é como se fosse basicamente energia condensada. Você troca essa cédula de energia condensada por um objeto. Então, porque senão a gente estaria no escambo até hoje, né? A gente estaria lá, eu quero comprar uma vaca, eu quero comprar carne. Beleza, aí eu vou te dar uma galinha aqui. Não, você troca a galinha por dinheiro, depois você pega o dinheiro equivalente e compra o boi, tá? Resumo, você precisa materializar energia para transformar em dinheiro e vice-versa. Agora, vice-versa não, tá? Vice-versa não. Como que a gente vai criar uma máquina de produção de dinheiro infinita? O que eu vou te falar aqui vai ser um exemplo específico, porque aconteceu hoje e eu fiquei com isso na cabeça e eu decidi gravar um vídeo aqui pra vocês, que é o seguinte. Você reparou quanto de gente que tem pagando clipadores, pagando pessoas que cortam os seus conteúdos pra publicar na internet? Exemplos: Pablo Marçal, Ruiter, Ryan e vários outros de pessoas que ficam aí contratando clipadores para fazer cortes e viralizar na rede social para comprar audiência. Como que funciona isso? Basicamente, esse cara está pagando 1 para receber 2. O pessoal, ele entendeu que produzir conteúdo dá dinheiro, certo? Produzir dá dinheiro. Vamos supor aqui que eu ganho R$1.000 para produzir 30 dias de vídeo. Se eu ganho R$1.000 para produzir 30 vídeos no mês, se eu pego R$500 e dou para um clipador, depois eu pego os outros R$500 e pego outro clipador, eu tenho o meu canal, que já começou só por mim, mais 2 clipadores. E cada um deles gera um tipo de receita. Só que o mais legal é que, se você tem um gerando 1.000, que dá para mais 2, isso vai virando uma escadinha. Então o outro clipador gera mais 1.000 de receita. Essas 1.000 de receita gera mais 2 clipadores. E vai fazendo uma pirâmide de clipadores, ok? Beleza. Então você já sabe que você troca 1 por 2 de dinheiro. Nesse caso, o 1 que você está trocando é a energia dos clipadores. Os clipadores estão produzindo dinheiro de diversas fontes. Por exemplo, lá, com o Ruiter, aumenta a imagem dele, depois ele leva para Kirvano, depois para Cassino, sei lá o que ele faz. Pablo Marçal, mesma coisa. Faz curso, remarketing, lançamento, tarará. Ryan, mesma coisa, e lá vai bolinha. E hoje eu estava trocando ideia com um cara, que ele, muito gente boa, estava trocando ideia com ele, e ele me mostrou um funil de automação de inteligência artificial que ele basicamente produz cortes e clipagens infinitas. Então ele pega um canal do YouTube, exemplo, o meu canal aqui, ele vai pegar o vídeo, joga lá na plataforma, a plataforma pega o vídeo e transforma em, sei lá, 10 cortes. Desses 10 cortes,
ele vai pegar e publicar esses 10 cortes em 100 contas diferentes. Ou seja, ele pega 10 vídeos e posta em 100 contas diferentes. 100 vezes 10 igual a 1000. Logo, se essa automação que substitui os clipadores gera muito mais receita do que só os clipadores, ela só precisa pagar o custo da IA. Eu sei que tá ficando um pouquinho complexo, principalmente para quem é leigo e não tá entendendo nada, mas o que esse cara fez é basicamente, em vez de ter que só contratar capital humano, então em vez dele ter que contratar um humano para fazer os cortes dele, ele começou a criar várias automações, ele teve que começar a criar vários processos de clipagem em que gera receita e isso vira uma bola de neve infinita. Detalhe importante. Isso gera basicamente dinheiro infinito? Sim, porque ele bota 1 e volta 2, ok. É óbvio que existe um teto disso, existe uma escala. Não é porque ele tem 100 milhões de contas que ele vai alcançar todo mundo no planeta Terra e todo mundo vai comprar. Não, obviamente que não. Mas isso tem uma escala muito grande e principalmente monetizando em cima de não pagar capital humano, ou seja, a margem de lucro é muito alta. Se eu pagar um clipador já dá dinheiro, imagina eu substituir um clipador para ficar fazendo um monte de corte meu na internet. É muito mais lucrativo. Segundo, esse cara é um exemplo real, e a gente fechou um tipo de parceria em que esse cara ele vai virar meio que meu sócio em alguns produtos, então eu vou dar meus produtos para ele lá e o cara vai ganhar uma comissão altíssima por fazer isso e vai gerar muito mais receita para ele do que se eu, sei lá, contratasse ele pelo um fixo para ele ficar gerando dinheiro lá infinito para mim. Mas nesse caso a gente negociou que para ele era muito mais vantajoso ele ganhar como um sócio, né, como um coprodutor ali dessa questão. Só que qual que é a grande sacada aqui? Às vezes na vida tem várias oportunidades que elas estão bem na sua frente e você não consegue enxergar, cara. Que já tem pessoas fazendo, já tem pessoas que você olha e fala assim, pô, mano, mas isso aqui é tão simples. Mas a grande questão é que você tem que olhar o por trás da estratégia. Um grande fator que essa estratégia funciona muito é pelo seguinte motivo, é que o pessoal entendeu que produzir conteúdo e principalmente pagar uma pessoa para produzir conteúdo, fazer cortes e viralizar, etc e tal, era muito mais barato do que gastar em tráfego pago. Então vamos lá, se eu gasto R$1.000 em tráfego pago e volta R$2.000 de faturamento, se eu pegasse esses mesmos R$1.000 e contratasse um clipador de R$1.000, esse cara faria R$3.000. Porque a produção de conteúdo ela era mais vantajosa do que o próprio tráfego pago. Então você consegue entender qual é a visão por trás da máquina de imprimir dinheiro. Você começa a olhar com um olhar estratégico de qual é o cenário, qual é o lugar em que eu estou colocando R$1 e está voltando 2. Ou qual é o lugar que eu estou colocando 1 de energia e está voltando 2. Porque, como eu falei, dinheiro é energia. Você troca energia por dinheiro, conhecimento por dinheiro, você troca recursos energéticos por dinheiro. Nesse caso, esse cara tem um conhecimento muito foda e um custo financeiro baixíssimo para produzir uma máquina de fazer dinheiro infinita, principalmente com cortes, viralização, etc e tal. Vendendo produtos, recebendo até mesmo monetização de plataformas como o YouTube, para vender serviços, implementações, mentorias, cursos, consultorias e sei lá o quê. Qual é o grande ponto? Toda vez que você quer criar uma máquina de imprimir dinheiro, tal qual é rodar tráfego direto, que é a minha especialidade, que é pegar um anúncio, jogar para uma página de vendas e vender, você tem que entender como eu consigo transformar esse R$1 em R$2. O pessoal também fala muito sobre, né? Não, pega um produto aqui, vende na rua, vende água, sei lá, não sei o que lá. Só que muitas das vezes é mais simples do que parece e tem oportunidades bem na sua frente. Por que eu tô falando isso? Porque esse cara, com certeza, ele sabia ferramentas, tipo assim, essa ferramenta aqui, ela faz o corte automático. E aí ela integra com essa outra ferramenta aqui que faz, puxa os vídeos da internet. Logo, se eu juntar essa, nessa, aqui no final eu tenho essa estrutura que gera dinheiro infinito. E quando eu falo gera dinheiro infinito, é basicamente um sistema lucrativo. Óbvio que esse cara vai ter uma escala muito maior do que apenas o cara que vai prestar serviço, vou virar aqui web design e prestar serviço. Porque ele vai trocar 1 de energia por 10 de energia, ok, de dinheiro. Só que ele não vai ter a mesma escala que o cara vai ter, né? Por causa que ele tem uma escala infinita.
Mas é dessa forma que você cria uma máquina de dinheiro infinita. Inclusive, se você quiser criar uma máquina de dinheiro infinita em que você bota R$1 e volta 2 no tráfego direto, com estratégias de tráfego, produção de conteúdo, até mesmo automação de criação de cortes, etc e tal, criação de vídeos com inteligência artificial, produção de conteúdo, etc e tal. Eu vou deixar o link da minha empresa aqui embaixo, e se você tiver interesse, você manda uma mensagem pra gente lá, a gente troca uma ideia e escala a sua operação pra gente ganhar dinheiro junto. Fechou? Curte, comenta, compartilha. Eu tô lendo todos os comentários dos vídeos do YouTube. Comenta aqui embaixo o que você achou e tamo junto até o próximo vídeo.